Iniciando a gravação. Como na última aula a gente teve problema na comunicação indireta, eu vou dar uma revisada nela de novo. Na verdade, eu vou passar ela novamente, né? Porque foram muitos problemas na aula. Problemas no meu computador. Bom, a gente tem duas formas de fazer comunicação entre componentes. Uma comunicação é direta e a outra comunicação é indireta. A comunicação direta, na verdade, a gente já tem feito, né? Eu só não formalizei o conceito, mas a gente já tem feito. Essa comunicação é quando na hierarquia de componente, você tem um componente no nível e um componente que é chamado por esse componente, por esse outro componente, que está acima na hierarquia. E como é que você passa os dados desse componente pai para o componente filho? Via props. Né? A gente já tem feito isso. Então, a gente criou dois componentes, o C08, né, seguindo aquele padrão que a gente adotou, né, de colocar o nome do componente para poder organizar melhor nossas pastas e organizar o que a gente tem feito. O componente pai, ele tem duas variáveis, criei aqui até como variável, a gente não detalhou ainda a questão do let, do var, vamos fazer isso, mas ainda não fizemos. Temos feito como constante, mas aqui eu decidi colocar var, let, perdão. E aí eu passo esses valores para um outro componente, que é o componente filho. Esse componente filho ele tem que ser importado aqui dentro do componente pai. E aí ele cria esse objeto, esse componente na tela com essas duas variáveis e cria esse outro componente com esses dois valores. Simplesmente isso. Tá? No componente filho, não tem importação do pai, porque o filho não conhece o pai. Quem conhece é o pai que conhece o filho. Então, o pai que chama o filho não chama o pai. Eu pego esses valores que foram enviados lá via propriedades, via essas propriedades aqui, e utilizo esses valores, né? No nosso caso aqui foi para colocar como se fosse dois labels só, né? E aí eu coloquei o valor da propriedade A e o valor do props B. Tem outras formas de a gente escrever isso aqui, usando destruction, enfim, mas aqui eu coloquei da forma mais padrão possível, que foi usando o props mesmo. Isso aqui nada mais é do que a gente fazer a importação do pai no appmain. Isso daqui, ó, o appmain, ele é o pai de todos esses componentes que a gente está criando. Ele chama todos esses componentes. Alguns componentes, como o contador, né, a gente fez uma passagem também, ó, uma comunicação direta do appmain para o contador, passando os valores, o valor inicial e o passo daquele contador. Então a gente chama aqui, isso aqui também já fizemos vários, e eu vou chamar o pai aqui. Beleza. Tá? Isso na comunicação direta. Então o acesso do pai ao filho na comunicação direta é feito pelo import, e essas são as instâncias que a gente cria do filho. Nesse caso, o componente pai, criou duas instâncias de dois filhos. Professor, Pode falar. a tela não está sendo compartilhada, não. Pô, você só falou professor, eu lembrei. Que beleza, né? Estou falando aqui, apresentando para mim mesmo. Então, só revisando aqui. Tá? Então, esse é o nosso componente. Deixa eu enxergar. Esse é o nosso componente pai. Nós temos as variáveis aqui, let, criei como let, não criei como var, e não coloquei como const, como a gente tem feito. E essa aqui são as instâncias do filho. E como é que eu passo esses valores para o filho? Via essas propriedades aqui.
E aqui a gente recebe, via props, esses valores, e a gente apresenta aqui como se fosse um label mesmo, né? Aqui o appmain, então eu faço a importação aqui do pai e chamo o componente pai aqui. Né? Se a gente olhar os outros componentes que a gente já utilizou, vários outros componentes, por exemplo, esse contador aqui, ó, essa instância de cá, que a gente colocou um valor inicial no contador também, padrão default, caso não seja informado, como não foi aqui, também uma comunicação direta, passando o valor 100 para o parâmetro inicial e passando o valor 15 para o passo. Isso aqui também é uma comunicação direta. O pai aqui é o appmain e o filho é o componente C07 contador. Para fazer acesso ao filho, a gente faz a importação do filho na instância do pai, no arquivo do pai, né, no pai.js, e esse aqui a gente chama as instâncias do filho para serem mostradas na tela. Bom, por que essa comunicação é direta? Porque o pai, acho que chegou um colega aqui, deixa eu ver se... Não, já chegou direto. Boa tarde, Bianca. Porque o pai tem acesso direto ao componente do filho por meio do import. Então, por isso que é comunicação direta. Ele tem instâncias do componente filho. Então, quando ele cria os componentes filhos, ele tem... Deixa eu mudar o tema aqui para ficar melhor para vocês, né? Não gosto do branco, mas na gravação o branco fica mais... Então, no componente filho aqui, ó, no pai, nós temos algumas instâncias do filho, são essas instâncias aqui, e eu reconheço o filho através do meu import, e o pai, que está aqui, o pai está aqui, e o filho que está aqui, recebe esses valores e passa, não é esse filho, é o C08, então, e passa a mostrar esses valores na tela para a gente. Tá? Então, pai 08, C08. Vamos colocar ele para rodar de novo? Eu não vou apagar, não. E eu vou chamar aqui o C08, que é a comunicação direta. Eu vou salvar tudo. Renderizou. E está lá. Na verdade, isso aqui está assim, feio, porque a gente escreveu feio aqui no filho, né? Colocou um do lado do outro, um embaixo do outro, perdão. Nós criamos 3 instâncias aqui, ó, 13 e 100, são esse primeiro objeto aqui, ó, essa primeira instância do filho, são esses 2 valores. Deixa eu colocar um do lado do outro, eu acho que fica mais legal na hora de apresentar. Vou botar com pipe aqui. E vou apagar esse cara de cá. Então vai ficar um do lado do outro para cada instância de valor. Salvando. Então tá. Primeira instância aqui do pai, passa o 13 e o 100. Então o 13 e o 100. Depois é o 13 mais 100 e o Y mais 200. Então vai ficar... O A vai receber 113 e o B vai receber 300. Está aqui. E a próxima instância, o A vai receber 313 e o B vai receber 500 mais 100, 600. Tá? Simplesmente isso. A gente já fez vários exemplos usando essa comunicação. Só não tinha formalizado ela como comunicação direta. Então, do pai para o filho, na hierarquia de componentes, quando eu quero que um componente que eu estou chamando, esse componente que eu estou chamando é o meu componente, eu sou o componente pai e eu vou chamar o componente filho. Eu quero passar alguns valores para esse componente, eu uso a comunicação direta, via props, via propriedade. É uma passagem, vou usar um termo lá da programação funcional, é uma passagem de parâmetro direta, de um componente para o outro. É isso que a gente está fazendo aqui de fato. Tá?
Na comunicação indireta, tá? Porque ele tem instâncias, tá? Fechei a comunicação direta. Na comunicação indireta, também pode acontecer essa comunicação. Ou seja, peraí que eu abri o arquivo errado. Direto e indireto. Ah, não. Já sei. Eu não abri arquivo errado, não. Eu não preparei, eu falei que ia preparar a instância, não preparei. Depois eu preparo. Eu vou explicar aqui direto. Na comunicação indireta, o que é a comunicação indireta? Comunicação indireta é quando o filho passa um valor para ser atualizado no pai. Aqui nós passamos um valor do pai, passamos por valores, propriedades aqui para o pai, do pai para o filho. Então, quando a gente chama o filho, a gente joga um valor para o filho. Na comunicação indireta, acontece ao contrário. Existe algum processamento aqui desse filho, que aqui não tem, mas existiria algum processamento aqui, e eu quero atualizar algum valor aqui no pai. Então, vamos lá na comunicação indireta. Por falta de criatividade, eu usei o mesmo nome, pai e filho, só que é o C09 na pasta de comunicação indireta. Então, como é que fica o pai? O pai é o seguinte: o pai, ele possui dois valores, aonde que eu preciso atualizar esses valores no filho. O que acontece aqui? Isso aqui é um gerador de número aleatório que a gente já fez. Tá? Isso aqui é um gerador de número aleatório que a gente já fez. Só que, no outro gerador que nós fizemos, a gente fez a atualização desses valores, tudo aqui, no mesmo componente. Então, olha só. O que a gente está fazendo aqui? Deixa eu colocar ele para rodar e eu vou explicando com ele rodando. Então, esse aqui vai C09. Se eu preciso salvar mais alguém, não preciso. Renderizou. Beleza. O que a gente está fazendo aqui no nosso programa? A gente está fazendo o seguinte. Por que ele está aparecendo zero? Está aparecendo zero porque o nosso hook, número inicial, é zero. Se eu colocasse aqui 30, ele vai aparecer 30 aqui. Eu inicializei com zero. Tá? Esse daqui é o valor no número, que está sendo exibido aqui, ó. Tá? Está sendo exibido nesse text aqui. O texto não está sendo exibido porque o texto, eu inicializei aqui com zero, com nulo. Vou botar assim, ó, Flamengo foi campeão e mandar salvar. Campeão mais de 30 vezes. Eu vou ter parado mais de 30 vezes, acho que vai dar uma quebrada aqui, porque ficou grande. Tá? Quebrou a linha, mas tudo bem. Foi campeão mais de 30 vezes. Show! Tá? Ele está merecendo texto nenhum porque eu não inicializei. Ele está aparecendo zero porque eu coloquei zero aqui como valor inicial para minhas variáveis texto e número, usando o hook state que a gente já utilizou. Tá? Aqui eu criei uma função, que a gente também já fez essa função em outros componentes. Essa função serve para quê? Essa função serve para fazer uma atualização do hook texto e do hook número. A gente não tem como trabalhar com a variável diretamente aqui. A gente pode até trabalhar com a variável diretamente aqui, não há problema nenhum. Só que ela não tem reflexo
na interface nossa. Para ter reflexo na nossa interface, a gente precisa usar o hook. Aí eu altero o estado desse hook, dessa variável hook, e ele atualiza na tela. Tá? Como se eu tivesse, ó, eu tenho um valor, eu tenho um número. Quando eu altero o estado desse número, ele troca o valor desse número. E se eu estiver utilizando essa alteração via hook, vai ser refletido essa alteração na nossa interface. Então, como é que eu faço isso? A gente já fez também. Não set, eu uso a função como se eu estivesse dando um use state aqui, ó, diretamente nessa variável. O set texto é como se eu estivesse usando use state para a variável número. Eu estou inicializando 23. Beleza. Tá lá. Tá? Então, o zero de baixo aqui, ó, é esse zero aqui, tá? Não apareceu 230 não. O 23 foi o texto. Que tá juntinho. Vou botar aqui só para a gente ver. Eu tinha posto no texto. Apareceu 230 aqui, mas é 23 o texto, mais 230, agora é 23 o número. Se eu botar 23 aqui, vou até botar 2 pontos de espaço, só para a gente ver que esse espaço vai ficar 23 espaço, 2 pontos, espaço e o número 23 que está aqui. É como se eu estivesse usando o set aqui, só que eu uso o hook que aí ele reflete na tela. Beleza. Isso aqui também não é novidade para a gente fazer. A novidade está onde? A novidade está aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o seguinte, estou importando o componente filho, porque o pai tem que conhecer o componente filho. Então eu importo o componente filho e crio uma instância do componente filho no componente pai aqui. Beleza. Que instância é essa? É esse botão executar. Esse botão executar não está aqui, ó. Não tem botão aqui. Aqui. Não tem botão aqui. O botão executar, ele pertence ao componente do filho. O componente do filho é o botão executar. E aí vamos entrar lá no filho para a gente dar uma olhada no filho como é que está. Então olha só, como é que está o filho? Aqui é legal. Tá? O filho, vou até tirar o estilo aqui, porque eu não estou usando estilo. Então o filho é esse botão executar. Se eu colocar assim, ó, botar uns pontinhos aqui, ó, ele vai atualizar o botão aqui, ó. Tá? Atualizou com os pontinhos. É ele mesmo. Tá? O que o botão tem? O botão tem duas propriedades que a gente precisa utilizar sempre. É porque eu não salvei aqui, tá? Por isso que ele está aparecendo lá. O 23. Eu não tinha salvado o pai. Agora vai aparecer 0. Tá? É o que eu botei nada. Vou botar 0 aqui. Só para a gente ter alguma referência ali. Tá, o 0. Tá, o que ele tem? O título, que a gente até acabou de alterar agora, botei um reticências aqui. E tem um onPress, que é o que o botão vai fazer quando for pressionado. O que esse botão vai fazer quando for pressionado? Talvez para ficar até com um pouquinho de melhor visualização, eu vou fazer assim. Aqui, e vou jogar o function para cá e para cá. A gente já fez um exemplo disso aqui, ó, de criar uma função anônima aqui dentro do botão, da propriedade onPress. O que ele vai fazer quando for pressionado? Ele vai executar essa função. Quais são as linhas dessa função? Primeira linha. Então eu crio uma constante n aqui. Tá? Deixa eu ver se de repente se aumentar um pouquinho. Vocês não estão reclamando não? Mas de repente, né? Um pouquinho maior aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Ele está fazendo aqui. Eu crio uma constante n que vai receber o retorno do gerar função, passando a propriedade min
e a propriedade max como valores de mínimo e máximo. Esses valores eu passei aqui, ó, min e max. São essas duas propriedades aqui que eu estou passando do pai para o filho, que são esses dois caras aqui. Eu pego props.min, props.max e mando para a função gerar número. Então, gerar número. O que gerar número vai fazer? Vai fazer aquela geração de número aleatório que a gente já fez. Então ele vai rodar um fator, na outra eu chamei de delta, eu vou chamar de delta aqui só para manter o nome. Tanto faz também, né? Podia ser fator. Aliás, nem precisava estar aqui, podia colocar direto aqui, mas eu quis separar. Então, o delta vai receber o max menos min mais 1. E aí a gente faz o math.randall vezes esse fator, o delta, mais o min. Aqui a gente gerou um número aleatório e converteu esse número aleatório para int. O que esse cara vai fazer? Ele vai retornar esse número aleatório que foi gerado na função gerar número. Vai retornar para quem? Vai retornar para a variável, para constante, perdão, n. Está aqui, ó. Vai retornar para a constante n. Agora que está o x da questão. Lembra que nós passamos dois parâmetros lá no pai? Um parâmetro, na verdade foram 3 parâmetros, né? Então, para ficar mais claro ainda, eu vou fazer isso aqui, ó. Foram 3 parâmetros. O parâmetro max, o parâmetro min, o parâmetro max e a função. Aqui eu estou passando o valor 1, aqui eu estou passando o valor 60, isso a gente já está careca de saber. E aqui, o que a gente está passando para essa propriedade? A gente já viu também no exemplo passado aí, foi o exemplo do C06 aqui, que foi o botão que a gente fez algumas variações, e a gente criou um botão, uma função aqui para executar. Lembra que eu cheguei e falei assim, ó, se você colocar aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele, quando construir o botão, ele executa executar, porque ele está aqui fazendo uma chamada à função executar, só que ele não relaciona a função executar com a propriedade onPress do botão. Ele só relaciona essa propriedade, a função executar com a propriedade onPress do botão, se eu passar a referência da propriedade da função executar para o onPress do botão. E aí a gente não pode passar a função abre e fecha parênteses. Lembra que a gente conversou sobre isso? A gente chegou até a fazer o exemplo. E aqui a gente tem mais 2 formas. Uma arrow function, que eu vou fazer um exemplozinho para frente aí, eu vou usar até uma arrow function de novo. E a gente está usando esse cara aqui agora, esse exemplo aqui, ó. Mas o que eu quero dizer assim, aqui é o seguinte, ó, eu estou passando essa referência, a referência dessa função para essa propriedade. Até aí entendido? O que nós estamos fazendo aqui? Não lembro nem que eu alterei antes. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo a passagem da referência da função exibir valores para a propriedade, não é a propriedade onPress, porque isso aqui não é botão, mas é uma propriedade chamada função. Então, essa propriedade aqui, ó, vai receber, quando eu entrar em filho, eu vou ter o valor 1 nela. Essa propriedade aqui, quando eu entrar em filho, aqui no componente, ele vai ter o valor 60. E essa propriedade aqui, quando a gente entrar em filho, a gente vai ter, dentro de filho, a referência dessa função. Tá? E aí, voltando aqui, ó, então, o que é props.função? Props.função é a chamada da referência daquela função que a gente passou lá do pai. Que função é essa? É essa função aqui, ó.
que é a referência que está sendo referenciada por esse nome. Então eu estou passando essa referência para cá. Quem que vai associar? Quem que o onPress vai associar? Vai executar? Vai executar a função que está sendo referenciada por essa propriedade. Essa função tem dois parâmetros: um parâmetro texto e um parâmetro de número. Tá? A função que está sendo referenciada por essa propriedade, ela tem um texto e um número. Tá? Então ela vai mandar para essa função esse conteúdo aqui para o parâmetro texto e esse conteúdo aqui para o parâmetro número lá. Vamos lá na função para a gente ver como é que ela é. Ó, ela recebe um txt, que vai ser este valor aqui, que eu estou mandando, e vai receber o num, que é este valor aqui, que essa função aqui acabou de gerar. O que essa função exibir valor faz? Basicamente, useState txt, set número, ou useState, eu vou fazer primeiro assim, depois eu vou fazer um outro exemplo. O useState, o set número, num. Ele vai setar o texto que eu coloquei aqui para essa variável, e aí mostra na tela, e vai setar o valor que a gente calculou, gerou aqui, para essa variável, e vai mostrar na tela. Ok, gente? Deu para entender? Vamos rodar essa criança aqui. Então, deixa eu ver se eu salvei tudo. Tá lá, meu valor inicial e tal. Então, eu vou clicar em executar. O botão executar está dentro de filho, não está dentro de pai. O botão de executar, o componente filho é o botão executar. Ele está aqui, ó. Aqui eu só estou mostrando. Então, vou clicar aqui, ó. Ele gerou o número gerado é 35. Então, ó, número gerado está aqui, o espacinho está aqui, ele dá um espaço aqui, e o N é 35. Ó, vou colocar 3 pontinhos aqui. Vou colocar 2, por causa do tamanho da tela. Salvei, ele vai dar o refresh aqui na tela. Olha lá, 2 pontinhos. Número gerado, essa mensagem aqui, esse texto, esse literal, ele está sendo passado para essa função. Que função doida é essa? Essa função, esse parâmetro aqui, ó, na verdade é a referência dessa função. Então ele está passando para esse cara aqui, txt. O número, n, está passando para o txt. Está passando para o txt, está passando para o número. Tá? E aqui eu seto os hooks texto, com set texto, e seto com o set número. Isso daqui, ó, usar o setText texto para setar esse valor aqui, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Use state texto. Use state número. Mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É o que a gente está fazendo aqui, ó. É o que a gente está fazendo aqui. Se a gente tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Isso daqui é meramente um array. Não é um hook. É meramente um array. O array, o hook, ele tá aqui, ó. Ele apareceu cinzinha porque eu não estou usando ele mais. Vou mudar o valor aqui do número gerado. Vou tirar aqui e vou dar uma salvada em tudo. Vocês vão ver que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, ó, cliquei. Ixi. Não pode o quê? Eu fiz isso hoje. Depois eu vou dar uma olhada.
Não deu erro aqui, e deu erro por causa disso aqui. Eu vou voltar aqui, depois eu olho direitinho. Eu fiz isso. Ninguém usa assim, não. Todo mundo usa assim. Do jeito que a gente faz, eu só mostrei que podia fazer, mas deu erro aqui. Deixa eu fazer de novo, ver se eu, de repente, salvei alguma coisa errada aqui, ou foi isso aqui mesmo. Deixa eu renderizar. Foi alguma coisa que eu escrevi aqui que não estava certo. Mais use state, número. Não. Depois eu vou dar uma olhada nisso aqui. Mas, assim, é mais curiosidade, porque ninguém usa, não. Usa o hook e o use state que está associado a esse cara. Dá um set, ele atualiza esse use state aqui. Pessoal, deu para entender? O X da questão está nessa referência que é passada. Esse é o X da questão. A gente está mandando a referência dessa função. O que a gente fez? A gente mandou a referência da função, a gente atualizou duas, eu vou chamar de variáveis, são variáveis, dois valores aqui, melhor do que variáveis, dois hooks, né, mas dois valores aqui num componente pai. Esses dois valores vieram gerados do componente filho. Nada do componente pai aqui atualiza isso aqui. Nada. É do filho, daqui, ó. Então, a geração do número automático, a geração do número aleatório foi gerada aqui dentro, a gente retornou ele numa constante, e nós chamamos a função que está sendo referenciada pela propriedade função, por isso que a gente usou o props.função, né? E passando essa função que está sendo referenciada por essa propriedade, ela possui dois parâmetros. Um parâmetro inicial é texto e o outro parâmetro é um inteiro. E aí eu executo lá atrás, lá no pai, atualizo ele e finalizo a minha história aqui. Acabou. Tá? E aqui eu estou gerando meus números. 100, de 1 a 60, por que de 1 a 60? A gente botou aqui de 1 a 60. Vou botar de 1 a 15, ele vai gerar de 1 a 15. Então agora, opa, 14, eu cliquei, antes dele renderizar, apareceu um 26 ali. Então, agora está entre 1 e 15. 15, acho que 1 já apareceu, 1 não apareceu agora. Então, qualquer valor acima de 15 não vai, abaixo de 1 também não vai, porque o número é esse aqui. Deu para entender, gente? Ficou beleza? Deixa eu ver aqui o chat aqui. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá? Por isso que eu peço, vou pedir a vocês encarecidamente, refaçam esse exemplo. Tá? Porque o grande X da questão, a grande história está aqui, ó. Esse sujeito aqui, ó. Eu não posso passar lá em botão, eu não posso passar em botão a função, a referência da função para a propriedade on-press? Posso. A gente fez aqui e funcionou. Então eu estou passando, mas é dela mesmo. É dela mesmo, porque eu só estou no... Não tem componente pai e filho aqui. Aqui só tem um componente. Só pode ser pai quem tem filho. Não tem filho, então ele é o componente. Tá? Aliás, se a gente levar ao pé da letra essa questão do pai e filho, ele é filho de AppMain, que é AppMain que está chamando ele, mas eu estou falando dele em relação ao outro. Ele não tem filho. Então ele é só o componente. Então o que a gente fez aqui? A gente passou a referência da função executar para a propriedade onPress. Beleza, sem problema nenhum. A gente fez as três formas, funcionou, legal, né, tudo certinho, a gente testou no dia. Tá, o que a gente está fazendo aqui? A gente também está passando a referência
da função exibir valores, só que eu não estou passando essa referência para a propriedade onPress. Eu estou passando essa referência para uma propriedade do componente filho, que eu chamei de função. Poderia chamar de qualquer outro nome. Eu preferi chamar de função. Tá? No componente filho, a gente tem um botão. Nesse botão tem um title e tem o onPress. O onPress, ele possui uma função. Não tem duas funções que o onPress está executando, não. O onPress está executando uma função anônima, mas ele está executando uma função apenas. Tá? Então, qual é a primeira linha da função anônima de onPress? É essa aqui, ó. Esse cara aqui tem uma constante, uma atribuição e uma chamada a uma subrotina, chamada a uma função. Então ele vai lá, executa a função, tranquilo, acha o valor que achou, a gente não está muito preocupado em lógica de programação, constituir uma lógica pesada, a gente está fazendo até umas lógicas muito básicas. E vamos continuar assim por um bom tempo. Tá? A gente está interessado mais em entender, né, como é que funciona esse diagramas de estados aqui do nosso mundo funcional. Então, essa função aqui que está associada à propriedade onPress. Dentro dessa função, nós temos duas linhas. A primeira linha é a declaração de uma constante e uma atribuição chamando uma chamada de rotina. Ele chama a função aqui. Isso também não tem mistério. Calculou, retornou o valor. Se ele retornou o valor, ele tem que retornar para alguém. Esse alguém é o N. Esse N pertence a essa função. É essa função que está sendo referenciada pela propriedade onPress. Tá? E a outra linha da função anônima aqui de onPress é props.função passando dois parâmetros. O que é a props.função? Isso aqui é a referência da função pai que a gente passou aqui para o filho para ser executada no filho. Então o filho vai mandar dois valores para o pai executando essa função que foi referenciada na propriedade função. E aí ele executa essa função. O que essa função faz? Atualiza esse hook e atualiza esse hook. E mostra na tela. Se eu estou falando de hook, ele altera o estado do hook, altera o estado do identificador, da variável, altera o estado do hook e mostra na tela, como a gente já fez. Por isso que a gente usa o useState. Para fazer essa mudança de estado no hook e o reflexo dele na tela. Beleza? E aí fica dessa forma aqui, ó. Toda vez que eu clico, o pai não tem botão nenhum aqui, não tem nada, ele tem um texto, é um text, que é isso aqui, tá? Só isso. Então, se eu quisesse botar assim, ó, sei lá, não vou escrever uma coisa muito grande aqui não, vou botar assim, sei lá, TXT, sem criatividade nenhuma. Posso botar na frente também, tá? Não faz diferença não. É a mesma coisa. A gente está organizando, tá? Então isso aqui é um label que eu estou mostrando, só isso. Isso aqui é o conteúdo de duas, vamos chamar de variáveis aqui, desses dois identificadores aqui, desses dois hooks. É o conteúdo. Agora ele está com zero, ele fica com zero mesmo. Fica com espaço do jeito que está lá. Aí se eu inicializar aqui com Maurício, 25, tá? Inicializo Maurício 25, beleza, ele vai mostrar aqui o valor inicial.
A partir da primeira vez que ele colou o número com o nome com o número, porque eu não dei espaço, aqui a gente colocou um espacinho aqui, isso aí também é falta de atenção aqui na hora de criar só. Vou separar. Beleza. Cliquei e ele atualizou. Só isso. Tá? Essa é a comunicação indireta. Comunicação indireta. Eu crio uma função para atualizar os meus hooks no pai e passo a referência dessa função para o filho. O filho manipula o que ele tiver que manipular e executa a função no final. Né? Lembrando, mais uma vez, já falei isso algumas vezes, o OnPress não está associado a isso e depois isso. Não. O OnPress, ele executa essa função. Dentro dessa função, eu posso escrever várias linhas. Posso fazer o que eu quiser. Mas o OnPress está associado a function. Poderia ter jogado essa função do lado de fora, poderia ter jogado sem problema. Mas eu preferi criar aqui para criar uma forma diferente de criar a função toda hora, no OnPress. Beleza, gente? Alô? Tem alguém aí? Deixa eu ver como é que vocês estão aí. Quem falar primeiro vai ganhar meio ponto. Oi! Opa! Mas tá tranquilo sim, professor. Entendeu? Então, essa abstração é necessária fazer. Essa abstração, ela precisa fazer, porque a gente tem que ter esse entendimento. O pai tem uma função que atualiza os hooks, mas os valores dos hooks vão ser atualizados pelo filho. Como é que eu faço isso? Eu mando essa referência da função via parâmetro, propriedade para o filho. O filho manipula e atualiza. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Tá? O que eu vou fazer hoje com vocês, né? Na verdade era para ter feito hoje isso aqui, né? A programação minha era essa. Mas como a aula passada, para quem chegou atrasado aí, eu tive aqueles problemas todos no Visual Studio, e eu tive que desinstalar tudo. Não sei exatamente o que aconteceu. Algum plugin, alguma coisa lá corrompeu, que eu não consegui resolver. E aí eu desinstalei tudo, zerei o Eclipse, fiz tudo do zero, né, para depois fazer o acerto. Tá? O que a gente vai fazer? Era para a gente ver hoje, eu só vou comentar agora, né, se alguém quiser fazer aí, a gente faz isso na quarta-feira que vem. Tá? A ideia é desenvolver mais um exemplo de comunicação direta e indireta. Então, esse desenvolvimento, eu vou criar uma pasta, que eu vou chamar de C10 idade. Dentro de C10 idade, eu vou criar uma informar idade e calcular idade. Tá? O text input, eu nem vou comentar com ele não, porque a gente vai fazer a aula que vem, não dá para falar com ele agora não. Beleza, então criei a pasta idade, aquele esquema todinho nosso, calcular idade, informar idade.js, beleza, e os dois arquivos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o informar idade assim. Eu não vou nem explicar o código, porque a gente já falou tanto nessa aula, mas eu vou só demonstrar. Se alguém quiser fazer aí, idade. Os nomes dos meus objetos são muito legais. Arquivo C10, meus componentes.
informar idade. Quase que ficou informalidade, né? E vou C10 calcular idade. .js. Tá? Eu já até copiei ele para cá, eu fiz e apaguei. Eu vou colocar aqui só para a gente rodar. Essa aqui é a versão 2, não, é essa aqui. Só para a gente ter aqui, e eu vou rodar. Parei. Fechar. Eu vou salvar, não lembro nem o que eu fiz aqui, mas não vou salvar não. E outra coisa, isso aqui não é aqui não, né? Professor, a tela não está compartilhando. Ah, tá. A tela não está Para sendo variar. compartilhada. Eu tinha tirado. Valeu. Então a ideia é essa aqui, né? Criar dois componentes, o informalidade, a pasta, informalidade. Eu só vou demonstrar hoje, eu não vou detalhar com vocês não. Tá? E aí a gente certo. Então eu criei o C10 idade. Eu já tinha programado, eu ia reprogramar aqui. Então já coloquei num bloco de notas aqui o código. Então aqui é a informalidade, é o pai, estou chamando o filho aqui. E a idade, eu estou passando um valor constante. Né? E eu vou calcular essa idade. É um exemplo assim, como eu já disse antes, eu não estou muito preocupado com a lógica de programação pesada, não. Então isso aqui é pegar o valor quantos anos você tem, multiplicar por 365, só para passar a sua idade em dias. Tá? Por enquanto é só isso que a gente vai fazer mesmo. E aí, só vou atualizar o AppMain aqui. Vou chamar o bonito aqui. Informalidade. Aquele esquema nosso. Jogando os componentes sempre para cá. Opa. C10. Informalidade. Barra. Então, vou salvar tudo. Ele vai dar um refresh aqui. Tá? Idade 15. O meu botão, mesma coisa. Comunicação direta e indireta. A comunicação direta, eu estou passando aqui, ó. Por calcular idade. Estou passando a idade e estou passando a referência dessa função. Mesma coisa. Tá? Dentro de calcular idade, né, a gente tem um botão. Esse botão calcular idade está aqui, ó. É ele. Comprovadamente ele, ó, coloquei 4 exclamações, vai aparecer as 4 exclamações aqui. Tá? Então aqui as 4 exclamações, vou tirar. Ele simplesmente faz parecido com o que a gente fez. Eu mando calcular a idade, é simplesmente pegar a sua idade e multiplicar por 365. Não estou muito preocupado ainda com isso aqui, com essa situação aqui. Então, pegou a idade e executou a função que foi passada como referência para a propriedade função. Mandando a mensagem, sua idade de dias é e dias. Aqui ele retorna. Tá? Vou colocar um valor 10 aqui, porque 365 vezes 10 dá 3.650. Só para a gente... Tá? 3.650. Isso aqui, ó, esse informalidade e calcularidade, não vai ser exercício valendo nota ainda não. Mas quem quiser fazer para a aula da semana que vem, seria interessante, até para fixar. É um programa muito simples, tá? Programa muito simples, eu não vou passar o código para vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que aí vocês conseguem ver numa tela só. Mas procura tentar fazer sem olhar o código meu aqui. Dá uma olhada assim, eu não vou passar enunciado. A preocupação não é, deixa eu tirar um pouco os espaços. Eu gosto dos espaços porque entra direitinho, mas aí eu fico sem tela aqui para mostrar para vocês na tela. Então aqui, ó, já foi aqui, eu acho que já dá aqui. Tá? Então, esse aqui é uma informalidade.
E esse daqui é o calcular idade. Beleza? Fica aí como exercício para vocês fazerem semana que vem. Fica legal de fazer, testar. É a comunicação direta, é a comunicação indireta, só que a gente trabalhando um pouquinho. O que a gente vai fazer na semana que vem? A gente vai fazer esse exemplo, e aí eu vou detalhar o exemplo direitinho de novo, e a gente vai incluir o text input, opa, acho que ele já está apresentado, que é um componente, dá para ficar lá? Aí. Que é um componente que a gente vai utilizar muito, né? Não tem essa de ficar, a idade dele é 10, tá bom. Agora a idade dele, vou botar a minha idade, 52. Aí eu tenho que compilar, tá fazendo um refresh, 52, minha idade, porra, tem dia pra caramba, gente. Isso sem contar usando o bissexto, né? Tá? Então, aí não, aí eu vou pegar, sei lá, Vinícius. Vinícius tem 22 anos, 23 anos. Sei lá quantos anos o Vinícius tem, mas deve ter por aí. Aí tá, não é isso, né? Você vai informar a idade quando? Você vai informar a sua idade num text input. Você coloca uma caixinha de text input aqui, um edit, e o cara usa, e aí clica, pega o valor dali. Então a gente vai primeiro usar o text input, depois a gente vai fazer uma versão número 2 dessa idade aí, na semana que vem. Pessoal, beleza? Não tem exercício para nota para semana que vem. Mas eu gostaria que vocês implementassem esses códigos. Na verdade, são implementar todos, né? Mas esses daqui são interessantes aqui para a semana que vem a gente ganhar tempo. Show? Deixa eu ver como é que está aqui. Show, professor. Então, beleza. Se ninguém tiver pergunta nenhuma mais, deixa eu ver se tem uma coisa no chat aqui. Telepatia? Por que rápido que não estava compartilhado? Tá show. Beleza, então. Valeu, um abraço. Valeu, tchau.